Olá, amigos. Nesse nosso vídeo de hoje nós vamos conversar sobre mais um estudo científico sobre o autismo e as causas intermediárias dos seus sintomas. Eu peço que todos vocês divulguem esses estudos, compartilhando esse vídeo, porque só assim nós vamos poder ter mais crianças autistas sendo salvas da exclusão social. Como eu tenho relatado nos outros vídeos, acreditamos mesmo que a causa original do autismo seja um defeito em um gene. Mas como em cada grupo de autistas esse gene é diferente, TRPCC em uns, FMR1 em outros, como X frágil, etc., a cura definitiva ainda precisa de muito tempo e muito trabalho para ser encontrada. Os cientistas estão aí na busca. Enquanto não se acha a cura, procura-se reduzir seus sintomas para que o autista possa ser escolarizado como seus colegas neurotípicos e possa desenvolver sua autonomia como qualquer pessoa. O artigo que hoje analisamos é um dos mais de 16 mil que relacionam o glúten ao autismo, para que todos possam buscar mais uma alternativa de melhora para seus filhos. Lembro sempre que nada deve ser feito sem o acompanhamento médico e de um profissional de nutrição. A especialidade médica ideal é sempre a de pediatra nutrólogo ou também gastroenterologista pediatra, já que o principal elemento a ser estudado é exatamente a flora intestinal, a alimentação intestinal, o intestino e o cérebro entérico. Um dos artigos que revisamos essa semana, então, que nós vamos conversar agora, foi um muito interessante de Colin Eberling, Prasad Durjati e Myron Sasser. Os três são da Universidade de Delaware, em Newark, nos Estados Unidos. Não é New York, é Newark, próximo até de New York. Eu vou deixar a referência na descrição, a referência desse artigo, que é um dos que nós estamos estudando hoje, na descrição do vídeo e no nosso canal do YouTube, tá? Mas também no final do texto no nosso blog, para quem gosta de estudar. Tá? Aí está lá a referência para dar uma olhada, estudar também. Nessa releitura do artigo que eu fiz, novamente, eu fiz uma ligação com todos os que eu havia estudado já anteriormente e também com nossa prática, ou seja, os nossos registros técnicos de observações que a gente tem feito dos nossos autistas, ao longo desses últimos 20 anos de IUP, que é realmente o nosso colégio, que todos sabem que é inclusive de verdade, há 20 anos. O artigo mostra que a neuroinflamação, ou seja, a inflamação cerebral, que é o tema que eu mais comento nos meus cursos, palestras e tudo mais, é a mais provável causa de todos os distúrbios do autista, de todos os sintomas do autista. Vamos falar rapidamente da inflamação cerebral e de uma coisa que eu tenho comentado nas minhas palestras, que é a cabeça explodindo. A inflamação cerebral não é detectada com a mesma facilidade da inflamação intestinal porque ela não causa dores. O que ocorre é uma sensação de cabeça incomodando ou cabeça explodindo. Isso eu digo porque são muitos deles que me relatam quando eu pergunto a razão dele estar correndo sem parar de um lado para o outro, de estar querendo de vez em quando bater em alguém sem sentido nenhum, ou de não conseguir dormir nunca, coisa assim. Então essa neuroinflamação, o que acontece com ela? Por que ela aparece? Ela é causada pela chegada no cérebro, via corrente sanguínea, de proteínas e micro-organismos que não eram para estar na corrente sanguínea, prejudiciais ao funcionamento correto dele. Esses micro-organismos entraram na corrente sanguínea, primeiro porque não foram corretamente triturados pela microbiota intestinal. E depois, por causa da alta permeabilidade das paredes do intestino. Então, aí já aparecem dois elementos que precisam ser estudados. Qual o motivo da microbiota intestinal não cumprir o seu papel? E além disso, por que as paredes do intestino do autista são permeáveis? Duas coisas terríveis que nós precisamos saber. Bom, o que o trabalho de Colin Eberling, Prasad Durjati e Myron Sasser propõe é a existência de uma relação circular, no caso do autismo, que pode esclarecer alguns pontos. É a seguinte: segundo eles, existe no autista um estresse oxidativo e também deficiências metabólicas do enxofre. Duas coisas importantes. Tanto esse estresse oxidativo como a deficiência
estão relacionados às alterações na microbiota intestinal. Essa é a descoberta deles. A microbiota alterada, por sua vez, fica com sua eficácia reduzida. O que ela faz? Trabalho digestório, trituração das proteínas que não devem ir para a corrente sanguínea. Então, um monte de pedaço fica não triturado. Esses pedaços não triturados ficam no intestino e deterioram, estragam. Isso vai criar um ambiente propício para o surgimento de bactérias patogênicas, de protozoários, vermes, parasitas diversos, etc. Essa infestação de vermes é encontrada em quase todos os autistas. E isso aumenta ainda mais o estresse oxidativo, ficando esse estresse em nível muito elevado. O que vemos com isso é uma verdadeira bola de neve, um mal alimentando o outro, e assim ambos se perpetuando no organismo do autista. Por isso que o tratamento de um único alvo acaba tendo efeito de curta duração. Então isso é que todos nós que somos professores, pais, terapeutas, médicos, nutricionistas, etc., precisamos saber que tratar um alvo só não é permanente, é temporário. Os terapeutas, por exemplo, que prescrevem uma medicação, observam até que faz efeito, mas o efeito, depois de algum tempo, não perdura. Houve apenas uma espécie de camuflagem temporária para o sintoma. Aí tenta-se aumentar a dosagem, diminuir a dosagem, trocar de fórmula. Por quê? Porque tem outro, não é porque aquele tratamento está errado, é porque tem outras coisas a serem tratadas. Então a maior importância desse trabalho, esse que eu estou relendo, é exatamente o alerta que precisamos para não nos enganarmos nos resultados de um só tratamento. Após a leitura desse trabalho, então fica a dica para que o tratamento seja sempre combinado, levando em consideração principalmente o quê? Vamos ver. Primeiro, as toxinas bacterianas, essas provenientes de bactérias patológicas, tá? O estresse oxidativo e os alimentos alergênicos, principalmente o glúten, são elementos que aumentam a permeabilidade das paredes do intestino. Então, esses nós temos que tratar. Temos insistido em que seja realizado um exame de intolerância alimentar rigoroso para que sejam encontrados os demais alergênicos que não foram tratados nesse trabalho, como a caseína, a proteína do leite, a proteína da soja, os açúcares, os corantes, os conservantes. O mais confiável laboratório que eu conheço é o Great Plains Labs, nos Estados Unidos, que pertence ao Dr. William Shaw. Mas o trabalho deixa bem claro que o glúten é o maior vilão, tá? As conclusões que nós chegamos após a releitura de mais esse trabalho e a comparação com o que estudamos anteriormente são: primeiro, precisamos substituir o glúten da alimentação do autista para reduzir a permeabilidade intestinal. Lógico, sob a orientação e acompanhamento de médico, pediatra, nutrólogo e nutricionista. Mas lembre que não é tirar o glúten, já que ele é importante na alimentação, mas substituir por algum outro alimento que traga o mesmo valor nutricional. Por isso é que essa substituição precisa de acompanhamento de nutricionista. Segundo, precisamos também combater as bactérias patológicas, protozoários, parasitas diversos, vermes, e analisar e corrigir as deficiências metabólicas do enxofre. Lógico, esse combate também tem que ser acompanhado por médico, gastroenterologista, pediatra. 3. Precisamos ter cuidado ao tratar no autista apenas uma parte do problema. Os resultados que encontramos e que parecem ser definitivos, como eu falei, são apenas temporários, já que as outras causas secundárias continuam existindo. Quarta conclusão. Os comportamentos inadequados do autista, como agressividade, inquietação, falta de sono, movimentos repetitivos e outros, são provocados pela inflamação cerebral, ou seja, embora sejam sintomas semelhantes aos dos doentes psiquiátricos, as causas são conhecidas e podem ser tratadas. Então não existe cura para o autismo, é a quinta conclusão e última. Não existe cura para o autismo ainda, mas o tratamento dessas causas intermediárias podem permitir e permitem, porque eu tenho visto isso nos meus, a eles uma vida perfeitamente normal como qualquer pessoa neurotípica. Isso é super importante, ok? Aviso aos amigos que estão aguardando outras análises em relação aos mais novos trabalhos científicos sobre o autismo e sobre outras coisas também,
que já selecionamos algum e brevemente vamos publicar, tá? Eu já estou preparando aqui mesmo para a gente publicar. Alguma outra dúvida ou questionamento ou sugestão, mande para os nossos endereços que estão aí no vídeo, tá? Agora eu peço a vocês então para compartilhar. Vamos compartilhar então com os amigos, com os grupos todos que a gente tem, para que mais pessoas possam acompanhar esses nossos estudos e assim o nosso grupo aumenta e a gente possa, todo mundo junto, realmente conseguir salvar essas crianças da exclusão social. Então compartilhem, gente, bastante, tá? Um forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro.